Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você que sempre nos prestigia com a sua audiência, a você e a sua família, que a paz esteja sempre em seu lar, em sua casa. E nós estamos aqui semanalmente falando sobre as lições de Chico Xavier, lições de vida importantíssimas para todos nós, lições que ele nos transmitia diariamente em Uberaba, porque a vida de Chico Xavier foi uma vida repleta de luz, repleta de bênçãos. Todos os dias, ensinamentos, lições, exemplos, todos os dias, toda hora, a qualquer hora, ele abria a boca para ensinar. E no Abacateiro, aos sábados à tarde, nós tivemos oportunidade de escrever várias das lições que Emmanuel, através de Chico, nos transmitia. Aos sábados à tarde, naquelas inesquecíveis reuniões, à sombra do abacateiro. Como também neste livro, As Bênçãos de Chico Xavier, da editora Didier, nós temos aqui lições muito importantes para nós. Num determinado ano, o abacateiro, às vésperas do Natal, era véspera do Natal. E, novamente, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu a reflexão, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Uma lição do capítulo 5, Motivos de resignação. E quando Chico foi convidado a falar, sob a inspiração de Emmanuel, ele nos disse assim, olha, nos países do Oriente, a pessoa que sofre não deve receber nem merecer o auxílio de pessoa alguma. Deve morrer sozinha, sem socorro algum. É da filosofia oriental. Eles afirmam que é o karma e que ninguém deve interferir no karma, nos países do Oriente. De uma maneira diferente, interpretamos o karma ou a lei de causa e efeito no Ocidente, com Allan Kardec e a codificação, ou com Jesus Cristo que socorria os necessitados. Não deixava os doentes em sofrimento. Mas Chico diz aqui que nos países do Oriente eles têm essa concepção, não é? A pessoa que sofre não deve receber nem merecer o auxílio de pessoa alguma. Deve morrer sozinha, sem socorro algum. Dizem que a pessoa sofre para conquistar o céu. Então ele diz assim, não vamos interferir porque a pessoa precisa de passar pelo que está passando, para que ela possa se redimir, para que ela possa ir para o nirvana, para que ela possa, enfim, resgatar os seus débitos de vida anterior e de vida passada. Aqueles que se expressam assim, dizia Chico, em hora de saúde, se manterão no mesmo critério quando estiverem sofrendo na rua? Olha a pergunta que Chico nos endereçou naquela tarde de sábado. E se for conosco? Será que nós vamos continuar pensando assim? Se for conosco, né? Se o problema for conosco, será que nós vamos continuar pensando que não devemos receber auxílio, a ajuda de ninguém, o amparo de ninguém, a proteção de ninguém? Aí a pergunta que ele fez. Aqueles que se expressam assim, em hora de saúde, se manterão no mesmo critério quando estiverem sofrendo na rua?
não foi o que Jesus ensinou. O sofrimento é uma experiência a mais, de que temos necessidade. Os espíritos angélicos não são ingênuos. Aquele que não tem erro algum não nos parece uma pessoa que tenha aproveitado a sua experiência na Terra. Essa palavra de Chico é uma palavra confortadora, não é? Aliás, palavra de Emmanuel, através de Chico. Aquele que não tem erro algum não nos parece uma pessoa que tenha aproveitado a sua experiência na Terra, porque não vivenciou, porque não sofreu, porque não padeceu nenhum revés, porque não aprendeu com alguma coisa que tenha feito e que não deveria ter feito. Muitas vezes precisamos do erro para conhecer o acerto. Não devemos fazer o estímulo do erro, principalmente do erro consciente, mas às vezes temos necessidade da experiência equivocada para aprendermos com ela, aprendermos a ser mais vigilantes, aprendemos a ser mais sinceros, aprendemos a ser mais humildes. Não devemos criar dramaticidade em torno de dores pequeniníssimas. Devemos enfrentar as nossas dificuldades com coragem. Por que é que vamos fugir ao nosso trabalho? Por causa de uma dor na perna, uma dor de cabeça. Não é? E nós nos recordamos aqui das vezes inúmeras que Chico comparecia às reuniões na Comunhão Espírita Cristã, depois no Grupo Espírita da Prece, comparecia com os seus problemas de saúde, com dores no peito, provocadas pela angina, com dores nas pernas, porque já estava com dificuldade para caminhar, dores nas articulações, com dor no seu olho esquerdo, que nunca deixou de lhe dar nenhum problema. Às vezes ele comparecia à reunião até resfriado, até com algum problema neste sentido, não estava bem, estava sem voz, enfraquecido muitas vezes. Muitas vezes ele estava fragilizado. Eu me recordo, por exemplo, algumas vezes, poucas vezes, é verdade, poucas vezes, em que ele psicografou as mensagens e estava sem voz para ler as mensagens. Eu me lembro de que uma ou duas vezes ele pediu a Márcia, a minha esposa, que lesse as mensagens psicografadas por ele, porque ele havia psicografado. Mas ele estava sem voz. Ele havia comparecido à reunião sem voz. Então, é o que ele nos diz aqui. Por que nós vamos criar dramaticidade em torno de dores pequeniníssimas? Devemos enfrentar as nossas dificuldades com coragem. Por que é que vamos fugir ao nosso trabalho por causa de uma dor na perna, uma dor de cabeça? Por que é que devemos agravar o sofrimento dos outros com a fofoca? Agravar os sofrimentos dos outros com a fofoca. Às vezes as pessoas já estão sofrendo. A gente chega e acrescenta sofrimento. A gente chega e diz assim, não é só isso que falaram, não. Falaram mais isso, mais aquilo. Não é? Nós chegamos e acrescentamos sofrimento. A pessoa já está custando a lidar com o problema que tem, nós trazemos outros, ou levamos outro, né? Levamos outro problema para a pessoa. Quer dizer, nós não aliviamos a pessoa, né? Não auxiliamos a pessoa a carregar aquela cruz, tornando aquela cruz que ela carrega menos pesada, não é?
não sabemos das consequências de nossa invigilância e descaridade, nem para nós, nem para os outros. Olha que coisa! A gente não sabe das consequências de nossa invigilância e descaridade. O que nós estamos fazendo, não é? Às vezes nós estamos levando a pessoa a uma situação extrema de aflição. Essa situação está muito parecida com o que nós vimos esses dias num determinado telejornal, não é? Esse telejornal, ele deu muitas notícias negativas, muitas notícias ruins, acontecendo isso, acontecendo aquilo, no Brasil e no mundo, e de repente, lá o que estava apresentando o telejornal disse assim: agora uma notícia boa. Foi até uma coisa jocosa, né? Agora uma notícia boa. Bom, pelo menos uma notícia boa. Pelo menos uma notícia boa. Ora, nós temos tantas notícias boas a serem dadas, a serem transmitidas, por que apenas divulgar as notícias ruins? Não é? As notícias ruins. Nós temos o hábito de perguntar aos nossos amigos sempre alguma novidade, não é? Mas, realmente, alguma novidade não necessita. Não há necessidade que seja uma novidade ruim. Pode ser uma novidade boa. E melhor, se for uma novidade boa, né? Nós nos recordamos aqui, já contamos este caso, que certa vez um amigo, assim muito descontraído, lá no Chico, ele chegou e de uma maneira muito espontânea perguntou para o Chico: Chico, qual é a novidade? Aí o Chico, ele queria saber uma novidade do mundo espiritual, né? Se tinha alguma revelação nova, alguma coisa nova, não é? O Chico disse assim: ah, meu filho, a novidade é o Evangelho. E de fato, o Evangelho, que tem 2000 anos, continua sendo a grande novidade, porque nós ainda não conseguimos vivenciar o Evangelho, colocar em prática o Evangelho e, portanto, continua sendo a grande novidade, o Evangelho. Mas o Chico dizia que, por que é que devemos agravar o sofrimento dos outros com a fofoca? Tem gente que caprichosamente chega a telefonar para tirar a tranquilidade do outro. Chega a telefonar, não é? Ou chega a fazer uma visita. Olha, fulano, hoje eu vim visitar você, há muito tempo não venho, mas eu preciso dizer, e diz, e despeja, não é? Despeja aquele lixo todo em cima da pessoa. É uma coisa séria. E nós não sabemos das consequências de nossa invigilância e descaridade, nem para nós, nem para os outros. Estamos todos sendo cobrados neste final de século de maneira espantosa. Se a pessoa nos pede o que nos sobra, muitas vezes dizemos: vá trabalhar, vagabundo. Não sabemos como a pessoa reagirá. Talvez não de pronto, mas daí uma semana, 2 meses, não é? Acontece muito no trânsito. Ofensa no trânsito, agressão no trânsito, ou nas instituições comerciais, não é? Nas instituições, às vezes nos supermercados, nas casas bancárias. Isso pode acontecer. Uma ofensa grave, uma ofensa séria, uma humilhação, não é? A pessoa guarda aquilo e às vezes começa a pensar em revide. E esse revide pode nos custar muito caro. Às vezes, por uma tolice, a pessoa está desencarnando. Desencarna por uma tolice. E depois nós, os espíritas, que costumamos generalizar tudo, nós falamos assim: isso é coisa de vida passada.
Às vezes não tem nada a ver com vida passada, é com vida presente mesmo. Isso não tem nada a ver com o ontem, tem a ver com o hoje. Isso não tem nada a ver com o karma de uma vida anterior, porque todo dia é dia de se criar karma. Quer dizer que nós não criamos mais karma? Já criamos e não criamos mais? Não, criamos. Então não significa que seja, é um karma de vida anterior. Não, pode ser um karma que esteja surgindo agora. Um karma que está nascendo agora. Então muita gente às vezes desencarna por tolice, por imprudência, por invigilância. Imprudência. O Chico uma vez disse que muita gente estava desencarnando no trânsito por imprudência. É o karma da imprudência. O karma da imprudência. Porque, claro, a pessoa não aprendeu a ser prudente, não aprendeu a ser vigilante, não aprendeu a ser cuidadosa, ou não procurou ser, não é? Aí Chico diz assim: às vezes só podemos interferir com uma prece em silêncio. Precisamos ajudar aquele que precisa, procurar saber, sem ferir aquela pessoa nos brios e na dignidade, como ajudar com algo que possa aliviar aquela criatura, sem ferir a pessoa, no brio e na dignidade, não é? Às vezes a gente conversa com uma pessoa e a gente sabe, vamos dizer, de alguma fragilidade daquela pessoa, de algum equívoco cometido, nós fazemos questão de tocar na ferida, de colocar. E muitos dizem assim: não, comigo é assim mesmo, eu coloco o dedo na ferida. Escuta, e você não tem ferida? E se o dedo for colocado na sua ferida, ou nas suas feridas, não é? Porque todo mundo, é como diz o ditado popular, todo mundo tem telhado de vidro. Nós todos temos telhados de vidro. Às vezes a coisa pode não ser conosco, mas pode ser com um filho, uma filha, com um neto, com uma neta. Todos nós temos problemas, dificuldades e lutamos com muitas dificuldades. O Chico prossegue: numa casa de reeducação é doloroso ouvir pregação de moral, como se não tivéssemos falta nenhuma, não é? E o Chico falava isso muito. Certa vez ele visitou Carandiru, lá em São Paulo. Carandiru que não existe mais. Ele visitou os presos no Carandiru. E diz ele que, quando saiu, um repórter espírita, de um jornal, de uma revista espírita, porquanto muitos espíritas são moralistas, não é? Esse repórter espírita perguntou a ele, veja o que perguntou a ele quando ele estava saindo. Como é, Chico, você viu muitos obsessores lá dentro? Você viu muitos obsessores lá dentro? E quando era assim, o Chico fechava a cara, olhava a pessoa seriamente e depois ele respondeu: não, meu filho. Eu vi muitas mães, eu vi o espírito de muitas mães lá dentro, chorando pelos filhos, lamentando a situação em que os filhos estão, porque os obsessores já conseguiram o que queriam. Foi a resposta que ele deu. Os obsessores já conseguiram o que eles queriam. Então essa pessoa deve ter ficado extremamente sem graça, não é? Ah, como é, Chico? Você viu muitos obsessores lá dentro? Se fosse outra pessoa, teria dito: não, lá dentro não, estou vendo muitos com você. Me fazendo essa pergunta. Estou vendo muitos com você. Mas Chico não. Era um homem extremamente generoso, caridoso. Não, meu filho. Eu vi espíritos de muitas mães, de muitos pais lá dentro.
lamentando a situação dos filhos, chorando pela situação dos filhos. Os obsessores já conseguiram o que eles queriam. Então, Chico diz aqui, diz Emmanuel, foi quando ele disse essa famosa frase. Diz Emmanuel que o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Foi neste dia, à sombra do abacateiro, muita gente repete esta frase, mas esta frase está aqui neste livro, As Bênçãos de Chico Xavier. Foi neste dia que Chico disse, diz Emmanuel que o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque de fato, não é? Todos nós, perante a lei divina, carregamos algum tipo de delinquência. Perante a lei divina, carregamos algum tipo de delinquência. E às vezes até perante a lei humana. São pequenos deslizes que não são descobertos e que não são levados em conta. São pequenos deslizes que nós cometemos, mas que são delinquências. Também são delinquências. E Chico prosseguiu, Jesus não fundou religião alguma. Não há um texto no Evangelho que diga que Jesus tenha fundado uma religião. Ele criou um sistema de vida com base no amor uns pelos outros. Realmente, Jesus não fundou nenhuma religião. O cristianismo foi uma palavra, não é? A palavra cristão foi uma palavra sugerida, inclusive, por Lucas, pelo evangelista Lucas, porque antigamente os seguidores do Cristo, eles eram chamados simplesmente de irmãos do caminho. Eram chamados de irmãos do caminho. E como eles eram perseguidos, eles se identificavam muitas vezes uns aos outros, desenhando na terra com uma vara um peixe. Era assim que eles se identificavam. Eram pescadores de almas, né? Eles desenhavam na areia um peixe. Então sabiam que eram cristãos. Mas foi Lucas que sugeriu esse termo, cristão, e que mais tarde, aí então se instituiu o cristianismo, que mais tarde se transfigurou em catolicismo. Mas o cristianismo não é só catolicismo. Cristãos são todos aqueles que aceitam o Evangelho. Todos aqueles que aceitam o Evangelho são cristãos. Nós muitas vezes visitamos um terreiro de candomblé, um terreiro de umbanda, e chegamos lá, nos deparamos com o maior respeito à figura de Jesus Cristo. São cristãos. Então que Jesus nos abençoe, nos ampare, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.